Olá, somos o grupo 19 da disciplina Computador, Ética e Sociedade. O nosso grupo vai apresentar e são compostos por Paulo Sacramento, Guilherme Bastos, Marco Túlio, João Paulo, Márcio Pinto e Lucas Barbosa. Durante todo o escopo da disciplina, tivemos diversas palestras com temas relacionados a dilemas éticos de computação, como a desinformação, as fake news e as operações superficial. Com isso tudo, nos foi apresentado uma questão crucial e que vai ser debatida nesse artefato, que é: estamos realmente utilizando a tecnologia com ética e consciência? Levando isso como base, essa apresentação busca explorar os dilemas éticos e as responsabilidades que acompanham o avanço tecnológico, convidando a uma reflexão sobre como podemos construir um futuro digital mais justo e inclusivo a todos. A nossa apresentação está dividida em 4 partes. Primeiro, software livre contra software proprietário. Depois, comportamento social na internet. Depois, ética e responsabilidade digital. E por fim, uma reflexão final, sintetizando tudo o que foi visto. Bom, vou começar falando sobre software livre e software proprietário. Primeiramente, acho que é importante pra gente entender esse contexto, entender o que é cada uma dessas coisas. Como a gente viu na palestra, o software livre é aquele software de código aberto, onde qualquer usuário pode acessar o código-fonte do site, ele consegue editar, ele consegue copiar uma versão própria e consegue modificar. Então, isso gera várias plataformas, aplicativos, frameworks e tudo mais, de forma colaborativa, onde os vários usuários podem colaborar juntos para criar uma coisa nova, que podem modificar e acessar aquilo gratuitamente. Por um exemplo disso é o próprio Linux. As bibliotecas do LibreOffice também são um exemplo de open source e software livre. E outro exemplo é o software proprietário. Software proprietário é justamente ao contrário. Eles são softwares que não são de código aberto, que não são de acesso ao usuário. E isso não permite que eles sofram modificações. A gente não consegue acessar esse software. E um exemplo dele é o Windows. E até o próprio Microsoft Office, todas aquelas plataformas são todas privadas. E esses modelos de softwares acabam impactando em diversas áreas, principalmente na democratização do acesso, uma vez que em softwares proprietários, como eles são geralmente privados, são pagos, não é todo mundo que consegue acessar ele, não é todo mundo que consegue utilizar, e isso acaba gerando diferença. Então, por exemplo, quando você vai colocar um computador, você tem que pagar a mais para você ter um Windows, ou para acabar instalando o Windows, isso acaba não democratizando esse acesso. Ao contrário do Linux, que é open source, qualquer um pode usar, qualquer um pode baixar, e é uma coisa mais democratizada. Também transparência e colaboração, né? Porque uma vez que você tem um software que ele é livre, todo mundo pode acessar, você consegue ver ele, você consegue entender o que ele faz, você consegue entender as funcionalidades, não tem como esconder. Então ele é transparente. Ao contrário de um software proprietário, que se você não vê o código, às vezes ele tem uma funcionalidade escondida que você não conhece. E também a questão de colaboração, todo mundo podendo ajudar, todo mundo podendo manter ele. Então pode surgir várias ideias inovadoras e de forma mais rápida do que se fosse software proprietário. Nós estamos sabendo que a internet transforma as formas de interagirmos e consumirmos informações de forma e opinião. No entanto, essa nova dinâmica também trouxe desafios complexos, como influências de opiniões e eleição, cultura de cancelamento, os discursos de ódio e polarização, notícias falsas e desinformações, como a gente conhece. A era digital redefiniu o conceito de trabalho, impulsionando o modelo de uma organização que promete a flexibilidade, mas leva a questões sobre a precariedade e a proteção dos trabalhadores. Quais são essas questões? A flexibilidade. A era digital, ela tem liberdade de trabalho e autonomia, porém, por outro lado, ela tem uma precariedade. A falta de vínculo empregatício tradicionais que resulta na ausência de benefícios e estabilidade financeira. Bom, a partir disso a gente entra numa das partes mais importantes do nosso trabalho, né, que é sobre a ética e a responsabilidade na área digital. Hoje as inteligências artificiais estão tendo um crescimento muito grande nos seus investimentos e acaba que não são só as big techs que estão investindo nisso, mas os próprios países, como China e os Estados Unidos. Isso gera uma disputa geopolítica entre eles, né, para saber quem tem a inteligência artificial mais avançada e também porque sabe que essa inteligência artificial pode trazer muitas soluções para as pessoas. Então a gente não sabe se estão reproduzindo algum tipo de preconceito, algum tipo de pensamento equivocado, né, digamos assim. Então esses algoritmos a gente não tem como afirmar que são justos, por não ter uma transparência, não ter uma clareza do que é que eles estão reproduzindo pra gente. Além disso, falta alguns controladores, órgãos ali para regular, para ver se o que está se passando ali está sendo de maneira limpa, de maneira regulada mesmo, né, sem nenhum viés político, viés preconceituoso e de maneira adequada. Chegamos ao fim da jornada sobre tecnologia e ética na sociedade digital, mas essa reflexão ela precisa continuar no nosso dia a dia. Precisamos de consciência sobre como as nossas ações moldam o futuro digital. A ética, principalmente, deve guiar nas nossas escolhas tecnológicas para que se alinhem aos nossos valores fundamentais. O terceiro ponto é a justiça. Ela precisa ser uma ferramenta para promover a equidade. E por último, a inclusão. Ela é essencial. Precisamos que todos tenham acesso a usufruir plenamente dos benefícios tecnológicos. Encerramos aqui, e mais do que utilizar a tecnologia, precisamos compreendê-la e direcioná-la conscientemente como instrumento de justiça e inclusão social.